Olá, vamos então corrigir a ficha número 2, revisão de conteúdos sobre organização e tratamento de dados. A primeira questão diz assim: observe os resultados obtidos num inquérito feito a um grupo de alunos sobre a sua cor preferida do arco-íris. Nesta tabela temos então as cores preferidas. Com estes dados, preenche a tabela. Então, vamos fazer a contagem e verificamos que 5 meninos responderam que a cor preferida é o azul. Então, contamos 5, preenchemos na frequência absoluta com 5. A cor preferida laranja são 4 alunos. Verde, 1 aluno. Amarelo, 3 e vermelho, 7. Então, o total, na frequência absoluta, são 20. Preenchemos 20. Eu coloquei a azul as respostas que têm que preencher. A preto estão as questões. Depois, temos que preencher a coluna com a frequência relativa. A frequência relativa em dízima, falta aqui o acento, em dízima, vamos então preencher a frequência relativa em dízima. Ora, se o azul tem 5 respostas em 20, então a frequência relativa será 5 sobre 20, ou seja, 0,25. A cor laranja tem como frequência relativa 4 em 20, ou seja, 0,2 ou 0,20. O verde tem uma resposta em 20, então 1 sobre 20, que é igual a 0,05, ou seja, 5 centésimas. A frequência relativa do amarelo são 3 em 20, 3 sobre 20, que é igual a 0,15. O vermelho tem 7 respostas em 20, 7 sobre 20, ou seja, 35 centésimas. Se somarmos estas frações, 5 sobre 20, ou 4 vinteavos, mais 1 vinteavos, mais 3 vinteavos, mais 7 sobre 20, obtemos 20 sobre 20, que é igual a 1. Ora, a frequência absoluta na forma de percentagem corresponde então a 0,25 são 25%. 0,2, 2, corresponde a 20%. Neste caso, 2 décimas ou 20 centésimas. Se colocar o 0, 0,20 são 20 centésimas. Ora, 0,05, 5 centésimas, corresponde a 5%. 15 centésimas, 15% e 35 centésimas, 35%. Se somarem os valores desta coluna, obtêm o valor 100%. Então está correto. Se não obtiverem o valor 100%, não está correto, têm que verificar os cálculos. Depois, segunda questão. Quantos alunos responderam ao inquérito? Ora, responderam ao inquérito 20 alunos. Porquê? Porque se temos 20 respostas, cada aluno deu uma resposta, então são 20 respostas, 20 alunos. Qual é a moda deste conjunto de dados? A moda é o vermelho. Porquê? Porque se repararmos na frequência absoluta, na coluna da frequência absoluta, vemos que mais meninos escolheram o vermelho como cor preferida. Ou então, se virmos aqui, a cor vermelho é a cor predominante. Portanto, a moda é vermelho. Depois, quarta questão. Como classificas a variável estatística deste conjunto de dados? Resposta: a variável é qualitativa. Ora, nós temos dois tipos de variáveis. Ou seja, os nossos dados podem ser quantitativos, ou seja, uma quantidade, um valor numérico, ou então qualitativos, uma qualidade, ou seja, uma característica. Neste caso,
A cor não é um valor numérico, então é uma variável qualitativa. Quinta questão. Comenta a afirmação. A média aritmética é maior do que a moda. Ora bem, nós vimos que a moda é o vermelho. A média aritmética é sempre um valor quantitativo, ou seja, é um número. A média, portanto, eu obtenho a média somando todos os valores e dividindo pelo número de participantes do inquérito ou pelo número de pessoas. Então, neste caso, eu não posso somar cores, não posso somar dados qualitativos, só posso somar números. Então, neste caso, a resposta será, como neste caso a moda é um dado qualitativo e a média é um dado quantitativo, não são comparáveis. Então, ou então poderiam dizer que a média teria que ser um dado quantitativo e não é. Depois, na sexta questão, diz assim: elabora o teu questionário colocando questões na tua casa. Depois, faz a contagem e elabora uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa. Por exemplo, o género feminino e masculino, a cor dos olhos, a cor preferida, etc. Ora, no meu exemplo, eu coloquei aqui a questão. Qual é, vou só pôr aqui um Q maiúsculo, qual é o género do teu agregado familiar? Poderiam ser outras questões, outros exemplos. Ora bem, esta é mais simples. Eu fiz uma contagem, portanto só há dois géneros, que são o género feminino e o masculino. Na minha casa somos 3, então o género feminino contei uma pessoa, que sou eu, o género masculino contei 2 pessoas, que é o meu filho e o meu marido. Total da frequência absoluta, 3 pessoas. Vou calcular a frequência relativa. Ora, a frequência relativa é sempre a frequência absoluta sobre o total. Então, se quiserem, posso acrescentar. É a frequência absoluta, desculpem, a dividir pelo, podem pôr na forma de fração ou na forma de algoritmo, pelo total. Perdão. Então, se eu dividir, se eu fizer este quociente, fico com 1 sobre 3, 1/3, que é igual a 0,333. Portanto, é uma dízima infinita. Neste caso, 2/3 também dá 0,666. Total será 1. Ora, se eu quiser colocar na forma de percentagem, vou ter que fazer aqui um arredondamento. 0,333 vou ter que arredondar às centésimas. Ora, então, eu vou olhar para o valor das milésimas. Como é inferior a 5, vai ficar igual. Então, vou ter 33%. O algarismo das centésimas fica igual. Neste caso, no segundo caso, vou olhar para o algarismo das milésimas, que é 6. Este valor é superior a 5, então eu tenho que arredondar o algarismo das centésimas para um valor seguinte, que é 7. Então fica 67%. Somando, dá 100%. Quer dizer que o meu cálculo está correto. Pronto, agora alguns podem partilhar fazendo a apresentação de ecrã ou então no Classroom, como eu tinha solicitado. Beijinhos a todos!